Vamos lá, pessoal. Para mais um vídeo, eu vou responder dessa vez a pergunta do Humilde Serve, né, o Marcos. E ele me fez a seguinte pergunta. Em relação ao vídeo que eu falei sobre a refração atmosférica, né, e como se dá o pôr do sol e por aí vai, né, em um modelo plano, o porquê aumenta de tamanho, o porquê altera de cor. Então ele perguntou se teria como, no céu alpino, a gente saber o tamanho do Sol, né? Então eu vou dar diversas explicações e ideias aqui. E no próximo vídeo vai ser um dos cálculos, tá? De como aferir a circunferência, o tamanho do Sol, tá? Que eu acredito que equivale para a Lua, tá? Só que a Lua ela tem distinções por conta das fases, tá? Então a Lua nova ela é menor do que a Lua cheia, isso visivelmente falando, tá? Aí vamos dizer como é que você viu a Lua nova, pois é, dá pra ver, mais ou menos, tá? O primeiro dia depois da lua nova dá pra ver, já dá pra ver, tá bom? Com um telescópio. Então assim, vamos lá. Dá pra saber sim o tamanho dos astros. Esses cálculos já foram feitos que eu me lembro agora, três maneiras diferentes. E eu descobri, descobri não, eu tive a ideia de aferir mais uma vez a questão da distância, tá? Só que eu não vou fazer isso por agora, tá? Mas quem tiver curiosidade, depois eu passo aí mais ou menos os macetes, como é que seria feito. Vamos lá. Segundo cálculos que já foi feito, a gente já aferiu de diversas maneiras, tá? O Sol ele está mais ou menos aí, a mais ou menos, né? Entre 5, né? Entre 5 e 6 mil quilômetros de altitude e tem uma circunferência de mais ou menos 50 a 51 quilômetros de circunferência, tá? Isso baseado nos cálculos de ângulos da luz e também das sombras, tá? O Maranhense 22 ele fez um experimento desse tipo, aferindo o ângulo da sombra, e com alguns cálculos se chega à conclusão dessa altitude aparente, tá? Mais ou menos aí essa altitude de 5 mil metros, 5 mil quilômetros, tá? 5 mil quilômetros, gente, não é 5 mil metros, não é 6 mil, é 5 mil quilômetros, tá? É longe. Imagine isso em linha reta. Isso em linha reta, vamos dizer que é como se fosse daqui em São Paulo voltando, ir e voltar de São Paulo, certo? Que é uma viagem aí, vamos dizer, de praticamente 3 dias, certo? Agora imagine isso para o alto, para o alto. Você tem ideia? A gente está falando de 5 mil metros, né? Um exemplo, o pico mais alto, 8 mil metros de altura, né? O pico mais alto, que é 8 quilômetros. Os aviões comerciais, em média, sobem 12 quilômetros de altura. A gente está falando de 5 mil quilômetros, tá? Às vezes a gente fala assim, a pessoa, não é pouco? É 5 mil quilômetros, tá bom? É muita coisa. E uma circunferência de 51 quilômetros, aí, 51 quilômetros de circunferência, e chega a essa conclusão. Aferindo as sombras, tem chega a esse dado do cálculo, e também você medindo a circunferência do raio solar. Como a gente acredita que o Sol é uma esfera e ele ilumina de forma, né, na perpendicular, paralelo, perpendicular, certo? Então a gente pega aonde a luz afere no máximo de uma ponta a outra, tá? Então assim, a luz ela tá aqui no Brasil e tá na África ao mesmo tempo, né? A gente pega o final do dia lá, o início do dia aqui, ou é ao contrário, não sei, mas e aí dá um raio de 10 mil quilômetros de circunferência, certo? Com esse raio aí a gente sabe mais ou menos o tamanho e a altitude que uma esfera teria que ter, jogando luz para todos os lados para chegar nessa iluminação. Essa é uma forma de cálculo também, tá? Outra forma de cálculo, e aí já torna um pouco mais complexo, é a questão de aferição por instrumentos ópticos, como telescópios, lunetas e por aí vai. Só que, aí já é outra questão de luz, é onde eles vão se apegar à questão de anos-luz, aí eles vão dar aquelas distâncias astronômicas, tá bom? Mas assim, é questão de tamanho, vamos dar um exemplo. A gente afere que, né, por esses cálculos, o Sol tem esse tamanho aproximado de 51
quilômetros de circunferência, beleza? Beleza. Então, Gidão, por que você chega à mesma conclusão da Lua? Porque a Lua, ela é exatamente a configuração que tu usa para o Sol. Claro que você vai ter que ter um filtro para olhar para o Sol, um filtro apropriado. Mas a mesma configuração que tu usa na Lua, tu usa no Sol. É a mesma configuração. E também a mesma configuração de distância focal que você usa para a Lua e para o Sol, você vai usar para os planetas. Ou seja, os planetas são menores do que o Sol e a Lua, evidentemente, não só por uma questão visual a olho nu, mas por uma questão de instrumentação também, eles são menores e estão aproximadamente na mesma altitude que o Sol e a Lua, tá? Eles podem variar e eu acredito que varie, tá? Porque você tem os movimentos de precessão, os equinócios e tudo mais, aí vai parecer que um planeta está mais perto e tal. Isso, para mim, literalmente, né, eles falam que a órbita se aproximou e a Atmosfera não. Literalmente eles dão uma baixada, tá? Porque é lógico, tanto se aproximar quanto abaixar. Enfim, como o modelo é plano, ele tende a abaixar sim. Então você tem você tem um movimento em círculo, mas tem essa questão da precessão, dos equinócios, ele vai... vamos dizer que é tipo um bambolê, um negócio assim, certo? E aí o que acontece? Nisso entra a escala dos planetas também, que eu posso falar em outra oportunidade, tá? Questão de tamanho. Então, na lógica, só para vocês terem uma noção, se a gente está olhando, um exemplo, o mesmo zoom, o mesmo foco que eu aplico para a Lua, para o Sol, eu aplico para os planetas, na lógica, Vênus é o maior planeta, tá? Na lógica, a Vênus é o maior planeta. É claro que o sistema heliocêntrico ele vai dar aquelas explicações matemáticas mirabolantes, misturando a atmosfera com cálculo matemático. Porque Júpiter ele tá no mesmo foco, porque ele está em uma distância o suficientemente para não ser o que sabe, aqueles marabalismos para explicar o negócio. Se eu tô olhando um negócio ali, cara, em cima do meu muro, é porque ele está em cima do meu muro, sabe? É simples, não precisa complicar tanto, tá? Mas você sabe, a complicação é para que só eles tenham, né, a questão da razão e do direito de explicar algo. Tem uma outra forma também, e essa última forma eu ainda não aferi, como eu falei no início do vídeo, mas eu acredito que se a gente pegar os dados que a gente acredita ser verdadeiro, a gente pode reafirmar a distância do Sol, tá? E essa questão que eu falo, que falta na Terra plana, que é o pessoal se interessar em cálculos, em estudar, em aferir, em ter ferramentas, em correr atrás, ir a campo. Porque assim, tem muitas ideias de a gente provar aquilo que a gente está falando. E se os números baterem, é porque existe sim a grande possibilidade de ser real, tá? Eu estou falando aqui como um investigador agora. Para mim é extremamente real, mas vamos lá, quem quiser aferir, depois a gente pode conversar. Tem o meu Telegram aí, tem o e-mail, tudo aí, na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que é o seguinte, todo mundo sabe, eu tenho uma carabina e tenho uma luneta, né? Comprei uma luneta com dots. Então eu tava dando uma estudada, como utilizar os dots e tal, e tava conversando com um amigo sobre isso. Eu conversei com ele no PV e ele me passou um macete bem interessante, que dá pra gente saber a distância do alvo com a luneta utilizando-se dos dots. Como? Vamos dar um exemplo. Só que eu tenho que saber o tamanho do objeto que eu estou observando. Então, presumindo que o tamanho do Sol seria 51 quilômetros de circunferência, o tamanho dele, então a gente coloca de altura 51, né? É circunferência, ele é esférico, é 51 para cima, para os lados, beleza. A gente sabendo disso, a gente consegue estimar a distância do Sol, entendeu? A gente sabendo dessa informação, tá? Como? Vamos lá. Um exemplo, eu vou, entre aspas, pegar um pato. O pato tem 25 centímetros de altitude, de tamanho, tá? O pato tem 25 centímetros. Então, eu pego e miro no pato. Eu tenho que ter noção do zoom também que eu estou utilizando, mas vamos lá, eu não sei a distância do pato. Eu não sei, mas eu sei que ele tem 25 centímetros. E um dot daquele corresponde a... É porque agora eu não estou com a informação aqui, mas eu tenho tudo guardado lá. Mas vamos supor que o dot represente 1 metro, tá? Um dot representa 1 metro, certo? E a depender de quanto o pato ocupa nesses dots, eu vou saber mais ou menos a distância. Não é 1 metro não, tá? É mais, porque eu não sei se é 1000 metros, tá certo? Mas é mais ou menos isso. Então, o tanto que o pato ocupa no dot, eu vou fazer um cálculo da altura do pato, que eu sei, é 25 dividido ou multiplicado ou dividido por x, que vai dar x resultado. Eu sei a distância. Cara,
É exato, é incrível como o negócio bate exato, velho. É incrível como bate exato. Entendeu? É muito, muito, muito interessante mesmo. É porque eu não tô com a informação aqui agora. Mas só um minuto. Ó, vamos lá. Boa de internet é isso, né? A gente tem aqui fácil, ó. Vamos lá. Como calcular a distância do alvo manualmente? Ó, D, distância do alvo é o que você não sabe, quer descobrir, tá certo? D é a distância do alvo. Então, assim, o pato tá a X distância, certo? Vamos lá, o Sol tá a X distância. Eu não sei a distância qual é. Eu não sei, mas eu quero saber a distância do Sol. Vamos lá. A é igual ao tamanho do alvo. Então, eu tenho aqui o tamanho do Sol, que é 51 quilômetros, certo? A altura estimada. Tamanho do alvo e o tamanho do alvo, que é a altura estimada do alvo. No caso é a altura, tá? Você também não sabe, mas pode tentar adivinhar, comparando o tamanho de seu adversário com objetos próximos, janelas, portas e fazendo a relação entre o tamanho do objeto e seu alvo. Exemplo, a porta tem aproximadamente 2,10 de altura. Seu alvo embaixo dele é um pouco menor, logo deve ter algo em torno de 1,80 de altura, certo? Nível do zoom. Então, o nível do zoom também vai contar, tá? Na questão dos dots, se você aplicar o zoom. O Z é o nível do zoom. Então, exemplo, sua luneta possui 25 de zoom, então seu Z vai ser 25, certo? Seu zoom vai ser 25. Se sua luneta tiver mais níveis de zoom, é a mesma lógica, tá? Então, eu vou usar o zoom máximo dela. Vamos supor que sua luneta tenha 6, 12 e 25 de zoom. Logo, você terá 3 níveis de aproximação. Se você está utilizando 6 na luneta, seu Z será 6. Se estiver usando 12, seu Z será 12. E assim por diante. Muito fácil. Beleza. Aí, P é igual ao tamanho do alvo em pontos de dots. Ou seja, ó. Tá vendo? Isso aqui é os dots da luneta, esses pontos aqui. Tá? Deixa eu... Aí, opa. Tá vendo? Ó. Aí, a quantidade aqui que o cidadão ocupar dos dots. Vamos lá. Pra vocês entenderem. Ó. P é igual ao tamanho do alvo em pontos de dots. Aqui você deve posicionar sua luneta em cima do alvo e contar quantos pontos ele tem de altura. No exemplo abaixo, o alvo possui 6 pontos dots de altura. Fácil, entendeu? Então, um exemplo. O alvo dele, que ele estima aí que seja 1,80 m, ocupou o quê? 6 dots da luneta. Então, agora aqui sai o cálculo. Quanto melhor estimado for o tamanho do seu alvo, mais preciso será seu cálculo. Essa é a única variável que você terá que descobrir sozinho. Todas as outras já são fornecidas. Basta prestar um pouco de atenção. Os níveis do zoom da sua luneta podem ser descobertos posicionando o mouse em cima da luneta no seu inventário. Esse aqui é um cálculo para jogo, tá? Mas vamos lá, o cálculo. O cálculo ficaria aqui, ó. D, tá? D igual a vezes 1000 vezes P. No caso, ó, D igual a Z vai ser o quê? É vezes 1000, tá? O A vezes 1000. D é a distância do alvo, que eu não sei, tá? Então, A vezes 1000 vezes P, tá bom? Que é o tamanho do alvo em pontos, que vai dar igual a Z. Agora que já sabe o que exatamente são as variáveis, ficará mais fácil aplicar a fórmula. Sugiro que inicialmente anote cada variável separadamente. Assim, por exemplo, A, que é 180, 1,80, que é a altura. P, que é ele ocupou 6 pontos do dots. E Z, que é a magnificação, tá, da luneta, que é vezes 25. Após isso, basta colocar cada número no lugar de sua respectiva letra e calcular. Vamos ver um exemplo usando variáveis onde estamos deduzindo que o alvo tem aproximadamente 1,80 de altura e ocupou 6 pontos da luneta quando utilizarmos de zoom. Gente, não é difícil fazer isso, tá? Agora, para apontar uma luneta para o sol, cara, tem que ter uma lente especial de proteção, senão tu vai torrar, vai furar teu olho, tá? Porque o raio do sol vem concentrado. É por isso que não dá para fazer, entendeu? Vamos lá. Vamos ver um exemplo usando as variáveis acima, onde estamos deduzindo que o alvo tem aproximadamente 1,80. No caso do Sol, teria 1,50. Aí, Gideão, você tem um número, não dá para fazer o cálculo? Não, porque eu não sei. Com 24 de zoom, que é a minha luneta, quantos dots o Sol ocuparia? Esse é o problema. Para mim fazer, eu teria que ter o filtro. Não tem como saber quantos dots ocuparia.
Entendeu? Sim, eu posso fazer o cálculo já simulando. Ah, eu acho que o Sol ocuparia X dots. Só que não seria coerente, né? Vamos lá. Ocupou 6 pontos da luneta quando utilizamos um de 25. No caso aqui na minha seria de 24. Vamos lá. Então aqui, ó, D igual a 1,80 vezes 1000 vezes 6 igual a 432 milímetros, tá? Agora vamos lá. Então seu alvo está aproximadamente a 432 metros de distância de você. Posicione-se, escolha sua postura, regule sua mira, tranque sua respiração, espere um intervalo entre batidas do coração e bom tiro. Isso mesmo, só um tiro. Um bom atirador não precisa mais do que isso. Outras formas para complementar o guia. Então tem várias formas aqui, tá certo? Então o cálculo é isso, ó. D, que é a distância que eu não sei, com A, que é a altura, que é 1,80, vezes P, que são os pontos do DOT, tá? Então é 1,80 vezes 1000 vezes 6, tá? Porque um ponto do DOT representa 1000 metros, tá bom? Um ponto do DOT representa 1000 metros. Então o tamanho aqui é o que vai definir. Então, já um número não é pequeno para o Sol, não. Eu vou colocar aqui, em vez de 1,80 m, no Sol eu vou colocar 51 mil quilômetros. Entendeu? Quilômetros não, 51 metros, 51 mil metros. Eu vou colocar vezes 1000, tá? Ó, cara, beleza, é a luneta. Beleza, ó. Então seria mais ou menos, se eu colocar aqui, é fácil fazer o cálculo. Só que, obviamente, não leva em consideração, porque eu não sei quantos dots o Sol ocupa. Mas seria, ó, 51, tá? 51 mil vezes 1000, que é a distância entre um dot e outro. Vamos dizer que ocupou 6 dots, vezes 6 dots, certo? Vamos dizer que ocupou 6 dots. Vai dar a distância de 36 milhões, tá? Dá menos do que o coisa, mas um exemplo. Aqui a gente tá falando que ocupou 6 dots, tá? Se ocupar 2 dots, se ocupar um dot, dá 51 mil metros, tá? É mais ou menos isso. Então, assim, a gente tem que pegar esse cálculo aqui. 50 milhões vai dar... vai estar ocupando um dot, dá a distância. 51 milhões de metros. Vai dar um pouco mais de 5 mil quilômetros. Se ocupar 2 dots, 10 quilômetros, 10 mil metros. 10 mil quilômetros de altitude. A gente falou 5 mil quilômetros. Se ocupar um dot, só que só fazendo um teste para saber de fato, tá certo? Porque assim, quanto mais distante, menos vai ocupar, porque vai ficar menor, tá? Então essa é a questão também, não vai ocupar tudo. Um alvo ocupa mais dots se tiver mais próximo. Quanto mais distante tiver, em relação ao zoom, ele vai ocupar menos. Então, eu acredito que o Sol pode ficar entre 1 dot e meio. Em 1 dot e meio, no máximo 2, mas eu acredito que fica em 1 dot, tá? Por conta da distância, certo? Mesmo aplicando o zoom. Só que aí tem que ter o filtro, tudo certinho para fazer. Entendeu? Dá para fazer esse cálculo. Dá para fazer esse cálculo, tá certo? E vai dar mais ou menos isso. Mesmo com 6 dots, ó, deu o quê? 30 mil, tá? Deu 30 mil quilômetros, que é muita coisa, tá? Sinceramente, é muita coisa. Mas não chega... Mesmo um teste manual desse, não chega nem perto do 1 milhão de quilômetros de distância que é na Terra Globo. Eu estou exagerando, porque eu sei que o Sol não vai ocupar 6 dots, cara. É muito distante para ocupar 6 dots na luneta. 6 dots na luneta é basicamente pegar todo o retículo, todo né, a visada da luneta, não tem como ocupar, entendeu? Eu sei que não ocupa, eu acho que vai ocupar 1,5 ou 2, sabe por quê? Ah, rapaz... Dá para me fazer o cálculo. E eu vou tentar fazer na lua cheia. A lua cheia dá para ver pela luneta. E não chega a ocupar, ocupa um dot. Cara, a distância bate certinho, velho. É porque eu não tenho um scope cam para filmar. Mas quem tem luneta de carabina pode fazer isso. A lua vai ocupar mais ou menos isso, um dot e meio. Agora que eu tô lembrado que eu parei para ver uma vez na janela, só que assim, a lua não tava cheia, tá? Ela não tava cheia. Mas eu vou ver essa semana se a lua tá cheia ou não. E eu vou tentar filmar. E dá pra saber a distância.
com esse cálculo aqui. Eu já sei o tamanho aproximado, 51, 50 km de circunferência, mais ou menos, e pronto. Eu vou chegar na distância, partindo desse cálculo. É isso, gente, era isso que minha cabeça ficava doida com a Terra plana. Era esses cálculos, eu tinha que descobrir. Eu já descobri agora, e vai dar para saber sim. Rapaz, top, hein? Agora, fazendo o vídeo, basicamente eu me lembrei que eu já tinha olhado a Lua com a luneta. E vai dar para fazer o cálculo. É isso. Agora, traga um cálculo que seja minimamente coerente e manual, que qualquer pessoa pode aferir, cara. Que tipo de ciência que as pessoas não podem aferir? Ninguém pode aferir nada, só os deuses, né? Os deuses que são, vamos dizer assim, recebem o diploma para aquilo. Tá vendo? É isso que é chato. Mas uma ciência que você... Tá aqui, ó. Você tem a calculadora, você tem a ferramenta, você vai lá e olha. E eu vou fazer. Tá? Eu não sei como é que tá a Lua, eu não olhei esses tempos aí. Mas quando tiver, eu vou fazer na Lua cheia. Vou fazer na Lua cheia pra gente saber a distância. Utilizando a luneta, coisa que qualquer um de vocês podem fazer. Entendeu? É o Sol, não precisa de filtro para a Lua. Então, bom, galera, é isso aí, tá? Me delonguei muito nesse vídeo, mas eu acho que foi bom, tá? Deu para tirar umas ideias bem interessantes aqui, pra gente saber umas distâncias de algumas coisas, tá? E é simples, cara. Você estuda um pouquinho, você já começa a entender ali como é que funciona essa questão de ótica, magnificação e por aí vai. Tá bom? Então, Marcos, eu espero ter respondido à altura aí a pergunta. E é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, tá? Tem informações aí no comentário fixado. Quem quiser dar uma força pro canal, pode ficar à vontade. Tá bom? Então, valeu. Até o próximo vídeo.